Vamos lá, povo! Continuando as aulas de História do Brasil, nós estávamos falando sobre os movimentos de contestação contra o regime oligárquico. Nós falamos ali do cangaço, falamos da Guerra de Canudos e agora a gente estava começando a falar da Guerra do Contestado. A Guerra do Contestado ela vai acontecer no início do século XX e ele vai ocorrer ali na região entre os estados de Santa Catarina e Paraná. Era uma região fronteiriça, de fronteira entre os dois estados e uma região de disputa entre os dois estados. Tanto Paraná como Santa Catarina, elas brigavam por aquela região. E é justamente naquele local que começa a haver o surgimento de uma comunidade ligado a esse movimento messiânico, né, aquela coisa de salvação, né, que eu comentei com vocês, né, como a miséria, a pobreza muito grande, algumas pessoas, de novo, né, falando para vocês, elas tendem a se ligar muito à questão da religiosidade. Foi isso que fez com que surgisse a Guerra do Contestado. Surgiram, devido às péssimas condições de vida, miséria, pobreza, vários grupos messiânicos nessa região. Surgiu, por exemplo, o Beato José Maria. Só que o Beato José Maria não tem só um, teve mais de um, inclusive. Mas, falando especificamente desse, o Beato José Maria, ele afirmou que naquele local seria construído um reino de Deus. Esse local que eu falei para vocês que era de fronteira entre Santa Catarina e o Paraná. Então, muitas pessoas foram para lá. O Beato José Maria era um cara que também fazia pregações, né, da palavra de Deus, e ali começa a se construir então uma comunidade. Só que era aquela coisa, pobreza, miséria, as pessoas numa situação muito difícil. Os coronéis da região também não gostando da presença, né, de uma comunidade naquela região também, até que começou a ser construída uma estrada de ferro naquela região. Foram construir uma estrada de ferro naquela região e para construir a estrada de ferro, obviamente, né, a empresa começou a desmatar aquela região, o que acabou atingindo, né, vamos dizer, essa comunidade. E essa comunidade começou a reagir contra a presença, né, vamos dizer assim, dos funcionários desta empresa que estava construindo a estrada de ferro. Isso acabou gerando um conflito, uma guerra, literalmente, onde essa população do contestado, né, liderados ali por José Maria, acabaram sendo exterminados. E a estrada de ferro acabou sendo construída. Vocês viram que a gente está falando de movimentos de contestação. Então nós falamos lá do cangaço, Canudos, agora contestado, e você percebe, por exemplo, que a questão fundiária está no meio, você percebe que a questão da miséria e da pobreza está ali envolvida. Mas por que isso? Porque o governo da época, esse governo oligárquico que havia, ele fazia mais um governo para quê? Para uma elite. E ele acabava privilegiando a elite. Os pobres acabavam, né, ficando de lado. Ele privilegiava o governo oligárquico, acabava privilegiando uma elite, privilegiava as grandes lideranças políticas das várias regiões do Brasil, que se tornaram os coronéis. Tentou-se, em determinado momento, acabar com essas, vamos dizer assim, esse coronelismo. Lembra, eu cheguei a comentar com vocês com o Marechal Hermes da Fonseca, que ele fez aquela política salvacionista. Ele tentou acabar com o coronelismo, mas ele não conseguiu. Inclusive, fizeram até, né, essa elite oligárquica ficou até contra ele. Aquela política salvacionista, um dos principais motivos dela foi tentar acabar com o coronelismo e não acabaram, né, assim. Então o Brasil, nesse momento, nessa república oligárquica, né, o governo fazia uma política para beneficiar uma elite, né, os grandes proprietários de terra, os grandes produtores agrícolas, enquanto a população passava fome, estava na miséria, havia o desemprego, né. Então você percebe, cangaço tem a ver com isso, a Guerra de Canudos tem a ver com isso, a Guerra do Contestado tem a ver com isso. Agora tem a revolta da vacina, essa já está dentro de um outro contexto. Não deixa de ter também uma pobreza e uma miséria ali presente, mas ela tem um outro contexto. A revolta da vacina, também início do século XX, também, 1904, a revolta da vacina, ela acabou ocorrendo por quê? Houve um aumento populacional muito grande no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, capital do Brasil, foi capital do Brasil até 1960, né, de 1763 a 1960. Nesse período que teve, né, a República Oligárquica, houve um aumento considerável da população do Rio de Janeiro.
E, obviamente, o aumento da população nem sempre tinha moradias para todas as pessoas. Então, começou a ter uma proliferação de moradias que eram muito precárias. Não era favela ainda, tá, pessoal? Mas eram moradias muito precárias. Era, na realidade, como que se diz ali? Puta, me fugiu o nome agora. Os cortiços, desculpe. Os cortiços. Eram prédios que, às vezes, né, um quarto de 4x4... de 4 metros por 4 metros, moravam 10 pessoas. Então, eram os cortiços, né? Começou a ter muita moradia precária, muitas moradias precárias por causa do aumento populacional. Principalmente no centro do Rio de Janeiro. Até que veio uma política, né? Uma política para tentar, vamos dizer assim, reformar a cidade do Rio de Janeiro, realmente modernizar a cidade do Rio de Janeiro. Naquela época também, por causa das moradias precárias, era muito comum que ocorressem epidemias, entre elas uma epidemia de varíola, por exemplo, teve várias epidemias de varíola, né? E o governo então tentou modernizar a cidade. Ele começou, nessa ideia de modernizar a cidade, começaram a destruir os cortiços, né, que eram moradias precárias, né, locais onde moravam muitas pessoas, de uma maneira até em ambientes insalubres, né, abafados, não tinha circulação de ar, o que fazia com que as pessoas também acabassem contraindo a tuberculose. Então o governo tentou modernizar a cidade. Ele começou a destruir os cortiços, veio ali toda uma ideia de remodelação até arquitetônica. Começou a destruição dos cortiços, obrigou a vacinação das pessoas contra ali a varíola. Isso gerou uma revolta muito grande por parte das pessoas. Por que uma revolta? Porque a pessoa já estava perdendo a sua moradia. Porque os caras destruíram o cortiço e não dava uma outra moradia para a população. A população tinha que se virar. E obrigou as pessoas a se vacinarem. Só que teve nesse momento também um boato, né? Boatos enormes que a vacina, na realidade, era algo que pudesse levar as pessoas à morte. Então, muitos se revoltaram, houve o desconhecimento, né, a desinformação, né, em relação à questão da vacina. As moradias, as pessoas já estavam revoltadas porque perderam as suas moradias, que foram destruídas, e também havia uma política oposicionista, entre os políticos havia uma oposição muito forte, e esses oposicionistas começaram a jogar, vamos dizer assim, informações falsas, né, na mídia, que era na realidade os jornais, não tinha televisão nessa época, né, assim, e nem rádio ainda. E aí a população acabou se revoltando, promovendo destruição geral, né? Viraram os bondes na cidade do Rio de Janeiro, muitas pessoas foram presas, né? Aqui tem uma fotinho ali de um bonde virado, né? Muitas pessoas foram presas, chegaram algumas pessoas até mesmo a morrer nesse conflito chamado a Revolta da Vacina, 1904. A política ali, vamos dizer assim, até de vacinação, ela foi comandada pelo sanitarista Oswaldo Cruz. Foi muito importante, né, dentro desse processo ali, Oswaldo Cruz, que depois vai dar continuidade a essa política sanitarista ali no Rio de Janeiro. Mas essa revolta da vacina foi muito importante, né? Destruição, né? Viraram bondes, uma destruição geral ali. Revolta da vacina está dentro desses movimentos contestatórios, tá bom? Ainda continuando nessas revoltas, você tem a revolta da Chibata, ocorreu em 1910, principalmente a revolta da Chibata ela vai acontecer na Marinha Brasileira. A Marinha Brasileira, quem fazia parte da Marinha Brasileira eram principalmente negros, porque os negros acabavam não tendo emprego, então eles se alistavam para a Marinha e acabavam fazendo parte, a maior parte da Marinha Brasileira era constituída de negros, né? Os brancos tinham empregos, então acabavam não participando, por vezes, da Marinha. Óbvio que participavam, mas o número é bem menor, a maior parte eram de negros. Então eles que faziam parte da Marinha. E o tratamento que era disponibilizado aos marinheiros, que eram principalmente negros, era muito rigoroso. Ele era muito rigoroso. Então, por exemplo, se o marinheiro se atrasasse para entrar na embarcação, ele acabava sofrendo castigos. Se ele, por exemplo, deixasse de realizar determinado trabalho, ele sofria castigos. Dependendo do que ele fizesse, né, do tipo de contravenção que ele tivesse, ele era muito castigado, ele poderia ser aprisionado, ele poderia receber chibatadas, ou seja, chicotadas nas costas. O cara era preso no mastro e
chibatadas nele. Isso, obviamente, acabou revoltando muito, né, os marinheiros. E aí um marinheiro negro, liderou ao que a gente chama de revolta da chibata. João Cândido dos Reis foi o líder que acabou levando os marinheiros a se revoltarem. Esses marinheiros tomaram as embarcações da Marinha Brasileira, eles tomaram os navios de guerra, né, da Marinha Brasileira e exigiram melhores condições, né, de trabalho, vamos colocar assim, tratamento. O governo da época pegou e falou, não, tudo bem, tranquilo, a gente dá para vocês, o que vocês querem? Ah, melhor alimentação, tá bom, a gente vai dar. Ah, a gente não quer mais castigos físicos, ah, tudo bem, tranquilo. O governo aceitou. Porém, depois que esses marinheiros se entregaram, né, falou, tá bom, tá tudo acertado, então, os marinheiros se entregaram, o que fez o governo brasileiro? Mandou prender todos, muitos acabaram morrendo em péssimas condições dentro das cadeias, porque eram cadeias também insalubres, né, onde tinha uma umidade muito forte, as pessoas, muitos desses marinheiros, né, as lideranças acabaram morrendo dentro dessas prisões. O João Cândido acabou vivendo, né, mas também ficou muito tempo preso ali. Então, revolta da chibata, né, acabou também se destacando muito no início do século XX como um movimento contestatório contra a República Oligárquica, tá bom? O governo aceitou, porém, posteriormente foram presos e alguns executados, tá bom? Agora a gente fala de outro movimento contestatório que é bem interessante também, que foram os movimentos operários que ocorreram no início do século XX. Final do século XIX, início do século XX, ali você começa a ter um desenvolvimento da indústria brasileira, principalmente nas cidades do Rio de Janeiro, na cidade de São Paulo também. Cidade do Rio de Janeiro porque era a capital, cidade de São Paulo por causa da infraestrutura que foi criada com o capital do café, criou a infraestrutura necessária para a instalação de indústrias aqui na cidade de São Paulo, né, assim, energia elétrica, transporte público, transporte de mercadorias também, trem, bonde, né? E começaram a ocorrer esses movimentos operários. Por que ocorreram? Porque havia péssimas condições de tratamento dentro das fábricas. Não existia naquela época leis trabalhistas que protegessem o trabalhador. Então o trabalhador, ele acabava trabalhando 12, 13, 14 horas por dia. Não tinha, por exemplo, descanso semanal, não tinha férias remuneradas, né, assim, o trabalho era muito forte. Mulheres e crianças eram aceitos também nas fábricas. As mulheres constantemente elas eram estupradas dentro dessas fábricas. As crianças elas eram surradas dentro dessas fábricas. As mulheres elas eram na realidade assediadas e estupradas. Por quê? Porque o homem acabava se aproveitando mesmo. Cargo de chefia, o homem ia lá, assediava a mulher e a mulher tinha que ceder. Ou ela cedia ou ela perdia o emprego. E ela via a necessidade do emprego, ela acabava cedendo. Então assim, eram péssimas condições de trabalho mesmo, não só achacados por falta de leis ali, mas também condições insalubres de trabalho também, né? A mulher, por exemplo, estava grávida, ela era demitida, porque quando ela começasse a diminuir a sua produção, ela era demitida. E ela recebia algum tipo de indenização pela essa demissão? Não. Ela, né, era demitida e acabou, e não recebia nenhum tipo de indenização. Os primeiros movimentos eram muito ligados ao anarquismo, daí né, o anarco-sindicalismo. O anarquismo por quê? Porque vieram muitos italianos para a cidade de São Paulo, vieram para trabalhar na cafeicultura, depois eles acabaram, por causa das péssimas condições também que haviam nas fazendas de café, depois da abolição da escravidão, muitos, principalmente italianos, fugiram das fazendas, acabaram indo para a cidade de São Paulo mesmo, capital, e eles começaram a trabalhar nas indústrias. Esses italianos, eles foram a primeira mão de obra especializada da indústria nacional, porque eles vinham da Itália e por vezes eles já tinham trabalhado na indústria italiana. Então quando eles vieram para o Brasil, foram trabalhar com a cafeicultura, péssimas condições de trabalho nessas fazendas, fugiram das fazendas, muitos fugiram das fazendas, foram para São Paulo capital,
começaram então a trabalhar nessas indústrias. Foi a primeira mão de obra especializada da indústria nascente brasileira. Mas muitos também já viam com a ideia, o conhecimento, né, do anarquismo, Bakunin, Proudhon. O anarquismo foi um movimento muito forte, né, que se desenvolve na Europa, e esses italianos, principalmente os italianos, você tinha também espanhóis e tal, mas principalmente italianos, conheciam o anarquismo, e eles começam a fazer, né, vamos dizer assim, a contestar, vamos por dizer assim, a forma de tratamento a qual eles ficaram submetidos dentro das fábricas. O anarquismo, um movimento ali, né, que tem como, né, lideranças, né, como grande artífices, né, ali o Proudhon, como eu falei, Bakunin, e eles pregavam então o fim do Estado. Eles falavam que o Estado acabava sendo, ele achacava, né, assim. Então eles achavam que eles deveriam fazer algumas reações, vamos dizer assim, violentas, para minar o Estado, derrubar o Estado e depois se organizar em comunidades, assim, falando obviamente de uma maneira muito sintética, muito básica, assim. E esses italianos que vinham então para trabalhar na cafeicultura fugiram para as cidades, foram a primeira mão de obra especializada nas fábricas, conheciam o anarquismo, e aí eles vão formar os primeiros movimentos, né, que vão contestar ali essa forma de tratamento dentro das fábricas, vão criar ali o anarco-sindicalismo, né, vão agir de maneiras violentas para conquistar direitos trabalhistas. No outro bloco a gente fala um pouquinho mais a respeito dessas, vamos dizer assim, desses movimentos operários, tá bom? Até o próximo bloco.